Seguindo com o curso de Cinética Química e Cálculo de Reatores, hoje vamos ver como se obtém e analisam dados cinéticos. A análise de dados cinéticos consiste em obter um modelo matemático que representa pontos experimentais, ou seja, a gente vai conseguir uma equação que representa a velocidade de reação a partir de dados experimentais. Isso é importante porque até o momento todos os exercícios resolvidos eles forneciam uma taxa de reação conhecida. Então hoje a gente vai ver como que é obtida essa equação matemática que representa a velocidade de reação. O livro do Fogler apresenta seis métodos de análise de dados, que são o método diferencial, método integral, método de meia-vida e método de velocidade inicial, que são específicos para análise de dados experimentais para a obtenção da velocidade de reação. Os dois últimos métodos, de regressão linear e regressão não linear, são métodos mais genéricos, que podem usar em qualquer tipo de análise de dados. Então hoje a gente vai usar o método integral e vai analisar os dados a partir da regressão linear. Então o método integral, ele consiste primeiro, a gente vai montar uma equação geral de taxa de reação. Vai ser essa aqui. Então a derivada da concentração pelo tempo é igual à taxa de reação, velocidade de reação, representado por RA, sendo A nosso reagente, igual K vezes CA, concentração do reagente elevado a alfa. K é a constante cinética, que depende da temperatura, e alfa é a ordem de reação. Então, na sequência a gente chuta um valor de alfa, ou seja, uma ordem de reação. Hoje a gente vai usar ordem 0, ordem 1 e ordem 2, que são mais do que suficientes para analisar os dados. Em seguida, utilizando alfa igual a 0, ou seja, para a ordem 0, a gente faz a integração da equação com esse alfa igual a 0. A gente já vai ver isso no próximo slide. E essa integração vai fornecer uma equação. Essa equação é utilizada para montar um gráfico no Excel. Feito esse gráfico no Excel, a gente verifica se os dados obtidos no gráfico eles estão formando uma reta ou não. Se formar uma reta, a ordem está correta. Se não formar uma reta, essa ordem está incorreta. Por que uma reta? Porque é uma regressão linear. Regressão linear implica em reta, em uma linha reta. Então, se não tiver uma linha reta, quer dizer que o alfa está incorreto, ou seja, não é ordem 0. Então, a gente repete o procedimento para outro valor de alfa. No caso, 1. Volta aqui para o segundo passo, coloca alfa igual a 1 na equação, integra novamente, obtém uma nova equação, faz um novo gráfico no Excel, verifica novamente se forma uma reta. Formou uma reta, a ordem é 1. Não formou uma reta, repete com a ordem 2. Volta aqui, alfa igual a 2, faz a integração, obtém uma terceira equação. Faz, a partir dessa terceira equação, um gráfico no Excel. Obteve uma reta, essa ordem está correta. Não obteve, repete o valor de alfa. Para 3. Mas para o nosso exemplo de hoje, até a ordem 2 é mais do que suficiente. Então aqui é a integração. Ali em cima é a equação genérica. Então para a ordem igual a 0, ou seja, alfa igual a 0, a gente substitui o alfa na equação por 0. E aí a equação vai ficar como menos k. Esse sinal de menos vem da derivada lá em cima. A gente só trocou de lado. Faz a integração, vai ficar concentração igual a concentração inicial menos o K, que é a constante de reação, vezes o tempo. Essa equação é a que a gente vai usar para montar o Excel, para montar o gráfico no Excel para essa ordem. Para a primeira ordem, alfa igual a 1, substitui o alfa na equação por 1, obtém essa equação menos KCA, faz a integração, obtém ln da concentração igual a ln da concentração inicial menos K vezes tempo. Para a segunda ordem, mesma coisa, 1 sobre concentração igual a 1 sobre concentração inicial mais K vezes tempo. Reparem que para a ordem 0 e ordem 1, o K está com sinal negativo, então a gente vai obter dados decrescentes. Para a ordem igual a 2, o sinal está positivo, então a gente vai ter dados ascendentes, ou seja, uma reta com inclinação para cima. Aqui tem um breve resumo do que foi feito até agora, e aqui embaixo a gente tem as três equações de acordo com a integração. Então, como que a gente relaciona essa equação com o gráfico no Excel?
a partir da equação geral de reta. Então a equação geral da reta vai ser y, que é o eixo y, igual a vezes x mais b. Y e x representam os eixos x e y no gráfico. A é o coeficiente angular, ou seja, é a inclinação da reta. B é o coeficiente linear, que é o valor onde a reta cruza o eixo y. Tá? É quando x é igual a zero, então a gente tem aqui o valor de b no eixo y. Então, dando o exemplo da ordem zero, a gente obteve essa equação. O CA ele pode representar o y, por isso ele fica no eixo y. O CA0 não está multiplicando ninguém, então ele é o coeficiente linear. O menos KT, T é o nosso eixo y, portanto ele é representado por x. E o A ele é representado pelo K. Voltando um pouquinho, o CA está relacionado com y. E o T é representado pelo x. Então, quando o Excel fornecer a equação, ele vai fornecer como uma equação geral de reta. Cabe a gente igualar, analisar essa equação fornecida pelo Excel para o nosso caso. Tá? Então, o CA vai ficar no eixo y e o tempo vai ficar no eixo x. Então, esses são os três gráficos que a gente vai montar. Concentração por tempo, ln da concentração pelo tempo, o inverso da concentração pelo tempo. Reparem que é o inverso da concentração, a ln da concentração e a concentração, não a concentração inicial.